Obra do Nova Pampulha marchando aqui essa noite, dando lugar, então eu estou feliz no nome de Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Vamos tomar por base o texto que vocês escolheram como tema deste trabalho. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Leremos o versículo 14 e o versículo 15. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Quantos encontraram, amém? Amém. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Amém. Pode tomar o assento. Glória a Deus. Deus seja louvado. Bendito é o nome do Senhor. Me faça acompanhar nessa noite também da minha esposa, juntamente com o Arthur. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Meus irmãos, a prisão é o último lugar que alguém se espera ou que alguém cria-se uma expectativa a respeito de uma carta de encorajamento. Na verdade, ninguém se espera uma carta de encorajamento de alguém que esteja preso e talvez com a sua sentença de morte decretada. Esse era o contexto de Paulo, quando Paulo escreve a segunda carta a Timóteo. Paulo estava preso por causa da pregação do Evangelho. Paulo estava preso por causa do seu ministério e daquilo que Deus havia o vocacionado. A história nos diz que a carta de Paulo a Timóteo tem como primícia encorajar o jovem vocacionado. Não só encorajar, como também Paulo fala a respeito de amor, Paulo fala a respeito de oração, e Paulo deixa muito em claro que somente aquele que persevera, quer como soldado, quer como atleta, quer como lavrador, ou quer como no ministério a Jesus Cristo, só aquele que persevera até o fim receberá a sua recompensa. A segunda carta de Paulo a Timóteo, ela chama muito a nossa atenção. E é interessante o hino que a mocidade entrou aqui como flecha, porque quando nós falamos de sermos uma flecha na mão do Senhor, ou quando nós falamos de sermos vocacionados pelo Senhor, é bem verdade que essa é a intenção de Deus, nos lançar o mais longe que Ele puder e de maneira mais certeira que Ele puder. Porém, o que nós não paramos para pensar é que a flecha, antes de ser lançada, ela precisa ser puxada pelo arqueiro. Ela precisa ser carregada pelo arqueiro. E na nossa vocação isso fala de sofrimento. Ninguém para pensar que viver aquilo que Deus tem implica em demasiado sofrimento. Ele implica em uma demasiada constante renúncia. Renúncia a muitas coisas, ainda mais se tratando da nossa juventude. Paulo alerta Timóteo que os seus ensinamentos sofrerão ataques conforme as pessoas irem abandonando a sua fé. É no capítulo 4, versículo 3 e 4 que Paulo diz: porque virá tempos em que não suportarão a sã doutrina, mas conforme as suas próprias concupiscências amontoarão para si mestres, tendo comichão nos ouvidos e desviando seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Paulo fala de um tempo que ninguém suportaria a verdade, que ninguém engoliria a verdade. O que é comichão? Comichão é a sensação de desconforto.
Comichão é a sensação de coceira. Comichão é a sensação de irritabilidade. Paulo está dizendo: chegará tempos, Timóteo, que a verdade para alguns vai causar coceira, que a verdade para alguns vai causar irritabilidade, que a verdade para alguns vai causar desconforto. Mas, Timóteo, você tem o exemplo de Deus para guiá-los na palavra de Deus, para fortificá-los diante da crescente oposição e oportunidades atraentes dos últimos dias. Cada vez mais se torna difícil para Deus puxar a flecha e a lançar, não por causa de impossibilidade, de impotência ou por parte dele não conseguir. A grande verdade é que se tem alguém que pode parar a vocação de Deus na nossa vida, somos nós mesmos. O diabo não pode te parar, o inimigo não pode te parar, o vizinho não pode te parar, a religiosidade não pode te parar, a frieza espiritual não pode te parar. Afinal de contas, não há bem que sempre dure, mas também não há mal que nunca acabe. Tem dias que são difíceis, mas tem dias que o Senhor renova as nossas forças. E é glória a Deus, aleluia! Bem claro a Timóteo, a palavra de Deus é ela que nos fortifica. Timóteo, anima-te na palavra. Timóteo, persevera na palavra. Fortifica-te na palavra. Quando nós olhamos para o parâmetro do Antigo Testamento e no parâmetro do Novo Testamento, essa verdade ela é encontrada tanto no Antigo quanto no Novo. A palavra fortificando indivíduos, no qual Deus chamou, no qual Deus separou, no qual Deus capacitou para uma boa obra. Quando eu olho para a história de Jeremias, é no capítulo 1, versículo de número 4, que Jeremias disse: veio a minha palavra do Senhor dizendo, aleluia. E essa expressão textual, inúmeras vezes ela é encontrada no livro do profeta Jeremias, e por mais que para alguns seja uma expressão comum, a grande verdade é que quando você se restringe a estudar a literatura profética do Antigo Testamento, que compõe 17 livros, sendo 5 intitulados de profetas maiores, incluindo o livro das Lamentações, e 12 intitulados de profetas menores, nós vamos perceber que não era comum essa expressão. É somente Jeremias que inúmeras vezes ele diz: a palavra do Senhor veio ao meu encontro dizendo. Parece que a palavra tem vontade própria, parece que a palavra é uma pessoa, parece que a palavra é um indivíduo, e todas as vezes que a palavra ia ao encontro do profeta, a vontade de Deus era revelada. Em síntese no livro, Jeremias não queria ser profeta, Jeremias não queria viver a sua vocação. O povo era obstinado. Para alguns, Jeremias foi intitulado de falso profeta. Jeremias apanhou no templo, Jeremias foi expulso do templo, Jeremias não casou, Jeremias sofreu e padeceu perseguições, mas inúmeras vezes ele diz: a palavra do Senhor veio ao meu encontro. O profeta olha para Deus e diz: Deus, não quero mais profetizar, não quero mais anunciar a mensagem, esse povo é de dura serviço. Mas antes que Jeremias saia do mesmo ambiente, ele diz: não consigo, há um fogo cerrado em meus ossos que não me deixa parar. Jeremias se coloca como escravo da vontade de Deus, e a palavra revela a vontade. Está aqui um dos aspectos pelas quais na palavra de Deus nós encontramos força. Por que, pregador? Porque na palavra de Deus a vontade de Deus é revelada a nós. Na palavra de Deus a vontade de Deus é direcionada a nós. Você não está aqui porque quer, você não veio aqui simplesmente porque quis, você não nasceu de qualquer maneira. Diego, você não sabe como eu nasci. Eu não fui planejado, eu não fui organizado, não foi um casamento normal, foi de um abuso sexual. Mas quando o teu nascimento ocorreu, Deus revelou a soberania dele na história,
te puxar, mas quanto mais você se permitir ser puxado por Deus, mais longe Ele vai te lançar, mais certo Ele vai te lançar, porque quem te sustenta não é a é a palavra que vem do alto, Paulo está destacando para Jeremias, o melhor para Timóteo: fortifica-te na palavra. Jeremias foi fortificado na palavra, mas Jesus Cristo também foi fortificado na palavra. Foi Jesus quem teve um embate direto, foi Jesus quem teve um embate face a face com o capiroto, com Satanás. Veio o tentador após Jesus ter jejuado 40 dias e 40 noites. Jesus, por meio da palavra, ou melhor, Jesus com a palavra venceu todas as tentações, venceu todas as propostas do diabo. Além de vencer todas as propostas do diabo, o cenário era adverso, porque era deserto. Então Jesus ali, meus irmãos, estava em desvantagem humanamente falando, porque o deserto não tem nada, as propostas da nossa carnalidade são boas, Satanás ele tem um roteiro, ele sabe manusear a palavra muito bem. Porém o texto diz que quando Jesus entrou no deserto, o texto diz: e Jesus, cheio do Espírito Santo, aleluia, foi conduzido ao deserto. E Satanás, quando vem, ele vem se utilizando da palavra, porque Satanás sabe que se a aplicação da palavra como ela é fortifica, a aplicação da palavra como ela não é derruba, a heresia derruba. Então Satanás vem com artimanha, Satanás vem com erro, contexto fora de contexto. Mas Jesus, no primeiro lance da partida, ele já deixa muito bem claro que não só de pão viveria o homem, aleluia, a palavra que sai da boca de Deus, a palavra que será ministrada aqui nesta noite, voltado no tema escolhido por vocês. Eu quero isso sobre a vida de vocês, vai fortificar vocês esse mês, vai fortificar vocês esse ano. Tentações que estavam conseguindo te deixar, não conseguirão mais, porque a palavra vai te colocar de pé, a palavra vai te sustentar. Paulo deixa claro para Timóteo, fortifica-te na palavra. Timóteo se baseia na palavra. Mas quem foi Timóteo, meus irmãos? Timóteo, basicamente, biblicamente, é uma das maiores referências que nós temos de um jovem que ainda muito novo escolheu viver a sua vocação. Todos nós que estamos aqui nessa noite tem uma vocação, existe uma vocação de Deus para nós. Se o bêbado entrar de agora, eu posso afirmar sem medo de errar, quando digo para ele: Deus tem uma vocação, um propósito para a sua vida. Por quê? Porque a vocação é um propósito individual de Deus para cada um de nós. Existem os propósitos que são coletivos, propósito de santificação, propósitos de etc e tal. Porém, existe a vocação. Cada um de nós tem uma vocação. E Timóteo é exemplo daquele que escolheu viver esta vocação, daquele que ainda muito novo buscou se dedicar a esta vocação. Timóteo era filho de grego, unido com mulher judia. Sua avó era judia. Vindo ele de Listra, provavelmente se converteu em uma das pregações do apóstolo Paulo, quando no ano 47 depois de Cristo visitou a sua cidade juntamente com Barnabé. A Bíblia diz que Paulo volta 2 anos depois, por volta do ano 49, e ele já encontra Timóteo separado, se dedicando, se abnegando do mundo, renunciando o mundo para viver a sua vocação. Paulo enxerga em Timóteo um possível e potencial obreiro aplicado e dedicado
dedicado no Senhor, mas Paulo se preocupa em deixar claro que a jornada não seria fácil, viver a vocação não seria fácil. A vocação não é para qualquer um. Não dá para viver aquilo que Deus tem sem renunciar ao mundo, sem abrir mão do mundo, sem passar por sofrimento. E a grande verdade é que o evangelho de hoje em dia pregam fama, pregam popularidade, pregam seguidores na internet, pregam viagens luxuosas, visitas a Dubai, mas ministério, quando eu olho a carta de Paulo a Timóteo, ainda é sofrimento, ainda é perseguição, ainda é ser traído, ainda é ser abandonado, ainda é ser incompreendido, ainda é ser largado. Existe uma proposta de Deus para nós aqui que ecoa neste ambiente. Você quer ser lançado, você quer ser direcionado, você quer alcançar aquilo que eu tenho para você. Se prepare para sofrer, se prepare para derramar lágrima, se prepare para ver os teus amigos te traírem, se prepare para ver pessoas na sua casa te abandonarem, se prepare para ser incompreendido, porque vocação é sofrimento, mas ninguém vai poder dizer que é sorte, ninguém vai poder dizer que é por causa do teu cabelo, ninguém vai poder dizer que é por causa da sua voz, porque você tem padrinho, porque você tem madrinha. Só você e Deus sabe o preço que você pagou. E quem sabe o preço que pagou não se vende por qualquer valor. Eu venho na contramão daquilo que é doutrinado ou daquilo que é ensinado, quando demonstram que vocação é fama, vocação é luxo, vocação é popularidade. Me dá vergonha essa percepção mediante aqueles que derramaram sangue em prol da igreja, mediante aqueles que muitos perderam seu casamento em prol da igreja, muitos perderam a sua família em prol da igreja. E eu não estou dizendo que você tem que perder, mas às vezes acontece. Foi Jesus quem disse: eu vim causar discórdia, separação entre pai e filho, entre marido e mulher, porque muitos não querem o que nós queremos. E a grande verdade é que Ele é a centralidade de tudo, Ele é o centro de todas as coisas. Aleluia. Se você faz parte de um grupinho Nutella, de um grupo frouxo, de um grupo covarde, de um grupo murmurento, que por qualquer motivo quer abandonar a igreja, que por qualquer motivo quer largar a vocação, talvez não seja mesmo o teu lugar, talvez você seja igual a todo mundo, mas eu vim pregar para Timóteos aqui essa noite, eu vim apontar o dedo no teu rosto e dizer: você não é todo mundo, você não é todo mundo, você não é todo mundo, você não Esta carta fala de sofrimento, esta carta fala de perseguição. Qual é o desenvolvimento da carta de Paulo a Timóteo? Esta carta foi escrita provavelmente em 64 depois de Cristo. Paulo está preso em Roma. Paulo está praticamente com a certeza que os seus dias vai findar. Nós estamos diante, meus irmãos, das últimas palavras do apóstolo Paulo. Que privilégio! Um dos maiores apóstolos da Bíblia, e Timóteo recebe uma carta dos seus últimos dias, e parece que Paulo já fala em uma profundidade tremenda, mas aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo, Paulo resolve soltar pérolas, Paulo resolve soltar valores pautados em 3 chaves. A primeira chave é chamada de perseverança no ministério pastoral, ou seja, na sua vocação.
vocação. Nesta carta, Paulo comissiona Timóteo a perseverar fielmente e cumprir a obra que ele, agora condenado, precisava abandonar. Perseverança também faz parte da vocação. Permanência, constância também faz parte da vocação. Nunca houve um tempo que talvez Satanás tivesse que ficar tão parado, inerte à nossa vida, e só mover algumas peças, porque geração inconstante, geração inconstante, geração que para por qualquer motivo, geração que desanima por qualquer motivo. Existe um transtorno que parece que se adequou dentro do nosso contexto espiritual, que é a bipolaridade. Geração bipolar, acorda falando em línguas, vai dormir desviado, ao mesmo tempo que quer Jesus, não quer Jesus, ao mesmo tempo que quer igreja, não quer igreja, ao mesmo tempo que quer cear, não quer cear. Nós vivemos de fato a geração dos Raimundos, pé na igreja, pé no mundo. É um mês no culto e 2 meses fora, é um mês com Jesus e é 2 meses sem. Só que Paulo está dizendo, para viver a vocação tem que perseverar. É crente na segunda, é crente na terça, é crente na quarta, é crente na quinta, é crente no sábado, usa os mecanismos atuais, porque o excesso de tela, porque o dia inteiro no TikTok, porque o dia inteiro no Instagram tem acabado com a sua fisiologia. Você acorda meio-dia, reclama da vida e não tem um pardal para dar de alimentar. Você acorda 2 horas da tarde com o olho cheio de remela, com a pança daquele tamanho, e diz: mãe, o almoço já está pronto. Aí quando você vem no culto e vê o mover, você fica vislumbrado. Eu vou viver a minha vocação. Acordando meio-dia, vai aonde? Acordando esta piada. Mas nós precisamos nos posicionar, ser constante. Constante e abundante na obra do É uma facilidade para coisas que nos geram prazer muito rápido, e uma dificuldade para coisas que a recompensa está lá na frente. Eu não consigo ler Bíblia. Depois que a gente começa a dar aula, o que tem de jovem que chega para a gente: eu não consigo ler Bíblia, eu não consigo ler, dá sono, eu não seja aquela que você não consegue abençoar. Você não tem o hábito de ler, você não tem a postura de ler. Você quer o quê? Seria fácil demais. A partir de hoje eu vou ler um livro por semana, seria fácil demais. Mas Paulo está ensinando a Timóteo: tem que perseverar, tem que ser constante, tem que ser abundante. Agora deixa eu te dizer uma coisa: se você é vencido por 5 páginas de um livro, se você é vencido por 2 capítulos da Bíblia, como é que você vai viver a sua vocação? Como é que você vai viver aquilo que Deus tem para você? Se você é vencido por coisas pequenas, se você não consegue ser constante em coisas pequenas, como é que você vai viver aquilo que Jesus tem para você? E não te alegra mais. Está riscoso você perder a sua salvação. Para que isso, pregador? Por quê? Porque Jesus ele diz: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ou vai ou racha, ou você vai ir no 180 de vez, ou você vai, ou é crente ou não é, ou vai ou não vai, ou adora ou não adora, mas do jeito para ficar. Glória a Deus! Olhe para cá, Timóteo! Seja
doutrinário que eu estou falando aqui, porque o termo que vocês escolheram é doutrinário, irmãos. É doutrinário que eu estou falando aqui. Em termos práticos, como é que você vai viver o seu ministério, a sua vocação? Como é que você vai perseverar na sua vocação? Se você não consegue perseverar em coisas pequenas, se você não consegue romper coisas pequenas, se comprometeu a orar 30 minutos, dobra os seus joelhos, só levanta quando orar 30 minutos. Se comprometeu com um propósito, uma semana inteira diante de Deus, não quer um propósito diante de Deus. Satanás está vendo você dá um passo para frente e 10 passos para trás. Então quando você dá um passo para frente, ele nem assusta mais, porque ele sabe que depois você dá 10 para trás. Só que a partir de hoje, em nome de Jesus, ele vai ficar perdidinho, porque você não vai dar um para frente e 10 para trás. A força do Espírito virá sobre ti, a graça dessa palavra virá sobre ti, uma força para ler, uma força para orar, uma força para romper virá sobre você. Deus vai te forjar para os gigantes, mas muitos verão você vencendo o leão e você vencendo o urso. Chega de tirar a espada da marinha e colocar ela de volta. Enquanto o gigante não perder a cabeça, enquanto o gigante não perder. Mas na segunda chave da carta, Paulo faz questão de ensinar Timóteo agora a respeito de alguns aspectos ministeriais. Ministério que se reproduz, um ministério que persevera, um ministério que estuda, um ministério santo, um ministério que se reproduz. O que Deus tem com você, jovem, não termina em você. O que Deus tem em você não se concretiza em você. Não é realização pessoal. O dia que Deus levantou o profeta e disse: vou te usar na terra, não era para que você tivesse muitos seguidores no Instagram, não é para que você vivesse dentro da popularidade, da forma que você poderia alcançar. Não. O ministério ele tem que se reproduzir. Se aquilo que Deus me deu não resvala em ninguém, é inútil. E vou te dizer mais cuidado, porque a árvore que não dá fruto está tendenciosa a ser cortada e lançada no fogo. Agora tem um porém. Aquele que dá fruto, ele poda para que dê mais. O que Deus te deu não combine em você. O que Deus te deu não termine em você. A regência não é tua, a liderança não é tua, a pregação não é tua, o louvor não é teu. Você não é a última bolacha do pacote. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Por que Deus me usa, né? Porque dificilmente Deus me usa para mim mesmo. O ministério se reproduz. Mas o ministério que persevera, o ministério que estuda, o ministério santo. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Mas quando nós sintetizamos a segunda carta de Paulo a Timóteo, nós encontramos dois textos que são os textos-chave. Capítulo 2, versículo 3 e 4. No capítulo 3, do 14 ao 17, que é o texto que vocês escolheram como tema deste evento. No capítulo 2, 3 e 4, Paulo diz: sofre, pois, comigo. Ó. Que convite, hein, pastor Jorge? Vem sofrer comigo. É que ó, não vem viajar agora do pai, não. Não vem pra trancoso comigo, não, Timóteo. Ô Timóteo, eu atendi muitas agendas, eu estou com saldo aqui positivo. Vamos para positivo, não. Vem sofrer comigo. Sofre, pois, comigo as aflições como um soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita nesta obra se embarace com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. Eita.
somos da terra, como diz uma pregadora por aí. Somos da terra. Eu não tenho que passar perfume, tenho que passar desodorante, tenho que fazer coisas da terra. Mas nós não podemos se embaraçar com as coisas desta vida, a fim de agradar aquele que nos chamou. Tem jovem que não está mais preocupado com a volta de Jesus. Jesus, o meu casamento tem que ser antes. Jesus, o meu amor. Jesus, a minha faculdade tem que ser antes. Quando nós estávamos vindo para cá, a mocidade estava cantando dentro do ônibus aquele hino de Jacó. E falaram do Diego. E o que o Diego pediria para o anjo, antes do anjo, eu fui sincero, irmão. Eu disse, eu não pediria nada, só diria, anjo, deixa eu subir, deixa eu subir, deixa eu subir. Aquilo que tem lá não pode ser comparado com nada que há aqui. O que tem lá é melhor, o que tem lá é melhor, o que tem lá é melhor. Agora você está aí, ó, tão embaraçado com coisas desta vida que não anseia pelo céu mais. Quando fala da volta de Jesus, você tem medo. Você tem repulsa à volta de Jesus. Meu Deus. Porque você está muito envolvido com aquilo, ó. Oh, Jesus. Mas na segunda parte, chave do texto, Paulo diz: tu, porém, e aí é o texto que você escolheu, permanece naquilo que aprendeste, e que foste inteirado, sabendo de quem nos tem aprendido, e que desde a tua meninice sabes a Sagrada Escritura, que pode fazer de sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Pautado no versículo 14, vocês escolheram o tema Você não é todo mundo. Quando nós procuramos sistematicamente na segunda carta de Paulo a Timóteo para poder entender o que respaldaria esta expressão, basicamente o capítulo 2, ele denota alguns aspectos que ficam muito bem claro. Por que um vocacionado não é todo mundo? Por que você jovem não é todo mundo? Por que eu não sou todo mundo? Por que nós não somos todo mundo? A grande verdade, meus irmãos, é que o capítulo 2, na segunda carta de Paulo a Timóteo, é o textual dos obreiros e dos vocacionados. Eu confesso que depois que eu estudei o capítulo 2, eu mandei mensagem para alguns amigos falando: rapaz, você já viu a profundidade disso aqui? Você já analisou a profundidade disso aqui? Isso aqui é um manual do obreiro. Isso aqui é um manual do vocacionado. Isso aqui é um manual de quem quer viver aquilo que Deus tem. Paulo inicia o capítulo 2 dizendo: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Que coisa é essa chamada graça? Ou como em esfera prática podemos compreender esta expressão sem parecer apenas uma cogitação? Em termos práticos, olha para cá. O que seria fortificar-se na graça? A primeira compreensão que temos que entender é que somos justificados pela graça. A fortificação na graça vem pela compreensão de que somos justificados pela graça. Romanos capítulo 3, versículo 24, Paulo diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Não é o ministério que justifica, não é a voz bonita que justifica, não é a conta bancária que justifica. Quem é justificado pelo seu ministério, se o ministério for diabo, ele para. Quem é justificado pela sua conta bancária, se a conta bancária for tirada, ela para. Quem é justificado por coisas terrenas, se as coisas terrenas forem tiradas, ele para. Mas Paulo diz: sendo pois justificado pela graça, aleluia, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Primeiro entendimento para ser fortificado pela graça
nervoso não, tá? Minha esposa está ali, eu não posso mentir. Eu fico nervoso, eu fico estourado também. Mas em termos de se manter constante mediante alguma situação que implica me deixar nervoso, tem algumas coisas que me deixam cotidianamente nervoso. Eu aprendi uma coisa. Eu não tenho que me justificar, pastor Jorge. Quem me justifica é a graça. Quem se justifica demais se complica. Quem não se justifica, tudo acaba que descomplica. Quando você vê uma pessoa com a vida toda complicada, pode perceber que essa pessoa se justifica demais. Se justifica pelos seus atrasos, pelos seus pecados, pelas suas mazelas, pelos seus desordens. Quando você vê uma pessoa que não está vivendo uma vida complicada, na maioria das vezes ele não se justifica. Porque aqui está a compreensão: quem justifica é a graça. Mas quando Paulo diz para Timóteo se fortificar na graça, isso também vem pela compreensão de que somos salvos pela graça. Eu sei, tem pessoas no nosso meio que é tão vaidoso, é tão presunçoso, tem um comportamento tão centralizado nele, que se olha para o camarada e pensa assim: rapaz, foi ele que se salvou. Foi ela que se salvou. Ele não precisa de Jesus, não. Ela não precisa de Jesus, não. É uma honra ter você capaz de se salvar no nosso meio. Mas Paulo diz em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, mas para que ninguém se glorie. Diego, a minha agenda é cheia, não é isso que te salva. Diego, a minha voz é laboriosa, não é isso que te salva. Diego, a minha conta bancária é cheia, não é isso que te salva. Diego, o carro que está na minha garagem é do ano, não é isso que te salva. Diego, eu vim de família boa, não é isso que te salva. E vou te dizer mais: Diego, a minha mãe é do ciclo de oração, o meu pai é pastor, a minha família inteira fundou a igreja. Não é isso que te salva. Somos pois salvos pela graça em Cristo Jesus. Eu já vou terminando. Mas eu descendo aspectos para a dimensão de que nós somos fortificados pela graça, ou para nos fortificar pela graça, vem por meio do entendimento de que temos a medida da graça. A medida que Deus deu para o Diego de graça não é a mesma medida que Deus deu para o pastor Jorge de graça. A medida que Deus deu para Ellen de graça não é a mesma medida que Deus deu para Esther de graça. A graça é a mesma, mas a medida é diferente. Uns, para sair do lamaçal, precisam de uma medida maior. Outros precisam de uma medida menor. Mas aí vem Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 7, diz: e cada um de nós nos foi dado, ou nos foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Isso me conforta, por quê? Porque Cristo sabe a medida que cada um de nós precisamos. Alguém pode olhar para você e dizer assim: ó, parece que Jesus fez uma obra incompleta na vida do João e da Maria, porque até hoje não se decidiu, até hoje não foi. É porque Jesus está derramando conforme a medida que Ele sabe que você aguenta, irmão. Comigo foi assim: eu entreguei minha vida para Jesus, o meu guarda-roupa mudou na mesma semana, os meus vícios foram embora na mesma semana. Mas tem pessoas que é mais na marcha lenta, conforme a medida de graça. Mas Jesus é fiel com quem a graça é maior, Jesus é fiel com quem a graça é menor, Jesus é fiel com quem a graça é no meio. A medida quem dá é Cristo, aleluia. A
medida quem dá é Jesus. E Paulo ele disse para Timóteo: fortifica na graça, não é à toa, porque sem a graça não haveria sacrifício. Sem a graça e o sacrifício não haveria Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo não haveria crucificação. Sem crucificação não haveria Calvário. Sem Calvário não haveria redenção. Sem redenção não haveria igreja. Sem igreja não haveria derramamento do Espírito Santo. Sem derramamento do Espírito Santo não haveria dons e ministério. Sem dons e ministério não haveria missionários. Sem missionários não haveria Daniel Albergue. Não haveria Gunavini. Sem Daniel Albergue e Gunavini não haveria Assembleia de Deus. Sem a Assembleia de Deus não haveria Atejo, Chinópolis e Itaberico. Sem Atejo, Chinópolis e Itaberico não haveria uma Atejo 2025. Sem uma Atejo 2025 não haveria Deus te dizendo: é pela graça, por meio da graça e para a graça. O mundo começa na graça. Se coloque de pé comigo em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Paulo procura animar Timóteo. Paulo procura deixar bem claro para Timóteo que a vocação não é fácil. A vocação não é para qualquer um. Pede para o pastor Jorge te contar algumas histórias. Algumas vezes que mesmo certo ele teve que calar por causa da sua vocação. Olhe para a Bíblia e veja Jesus calado diante dos açoites. Veja Jesus calado diante da perseguição por causa da sua vocação. Eu separei uma frase aqui no meu celular, que quando as coisas têm doído, quando eu estou no útero do sofrimento e Deus quer fazer algo novo nascer, eu olho para essa frase para me dar esperança. Quem carrega um chamado precisa entender: às vezes a dor é o preço, mas a presença de Deus é a recompensa. A dor é o preço, mas a presença de Deus é a recompensa. Talvez, jovem, você tenha sentido o mesmo sentimento de Asaf. Olhando para os jovens que estão no mundo, os seus pés quase têm se desvalado da casa do Senhor. Talvez que jovens lá fora têm um carro que você não tem, tem a casa que você não tem, tem a vida que você não tem, tem a alegria que você não tem, desfruta dos prazeres que você não pode desfrutar, mas você não é todo mundo, e isso não serve apenas para te restringir. Tem algo melhor preparado para você. Tem algo maior preparado para você. Tem algo melhor preparado para você. Nesta noite, o Senhor te fez entender: você é flecha, eu vou te lançar, mas deixa eu te puxar, deixa eu te conduzir pelo caminho do sofrimento, deixa eu te conduzir pelo caminho da perseguição, deixa eu te conduzir pelo caminho da solidão. Mas quando você sentir vontade de parar, quando você querer desistir, a minha presença vai te sustentar, a minha presença vai te carregar, a minha presença vai te conduzir, a minha presença vai. Para que um dia possamos dizer como Paulo ao final da carne. Porque, pastor Jorge, muitos, no finais ou tempos finais dos seus ministérios, têm conseguido dizer: rapaz, comprei carro, comprei casa, viajei em muitos lugares, rapaz, vivi uma boa vida. Muitos têm prazer em dizer: porque eu prego em vários estados. Mas o que eu quero é dizer como Paulo, como Diego, com
combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Isso aqui não é para todo mundo não, tá? Tem gente que ao final da sua vida diz, vai na sua garagem, olha o carro que o ministério me deu. Mas olha para esses homens, irmãos. Homens que abalaram o Brasil nos Gideões. Homens que abalaram os estados da nação. Eu não vou falar nome de pastor aqui por ética, mas quantos deles nem têm suas famílias mais, nem servem a Deus mais, porque estavam preocupados com aquilo que poderia conquistar aqui e não fazer em prol do reino. Mas eu estou olhando para uma igreja que vai dizer, combati o bom combate. Procura vir ter comigo depressa, porque Deus me desamparou no presente século e foi para Tessalônica, crescente para Galácia e Tito para Dalmácia. Toma Lucas em casa consigo, porque me é muito útil para o ministério. Eu enviei Tíquico e fiquei em Tessalônica. E de repente Paulo diz, tome cuidado com Alexandre lá com ele. Ele me causou muitos males, mas o Senhor me livrou da boca do leão. Tenha cuidado com ele, mas Deus me livrou da boca do leão. Enquanto a sua carreira não acabar, nenhum leão vai te devorar. Feche seus olhos. Feche seus olhos. O tema de vocês é um tema doutrinário. Feche seus olhos. Enquanto você não tiver o privilégio de dizer como Paulo, Deus não vai permitir o leão acabar com a sua carreira. O leão da depressão não vai acabar com a sua carreira. O leão da ansiedade não vai acabar com a sua carreira. O leão da falta de estrutura emocional não irá acabar com a sua carreira. De onde você já, eu estou profetizando. O leão da falta de constância não vai acabar com a sua carreira. De olhos fechados. Uramaras, uramaras. Hirimias, sobrecaias. De olhos fechados, de olhos fechados. Deus está
de forçar. O meu negócio é Bíblia, o meu negócio é palavra. Eu não sou de ficar forçando, não sou. Mas tem uma obra que Deus está fazendo aqui essa noite. De olhos fechados. Eu orei por você. Agora eu quero convidar você a orar. Eu quero convidar você a dizer na oração: Senhor, fecha a boca do leão da depressão. Fecha a boca do leão da solidão. Eu não quero me mutilar mais. Eu não quero me cortar mais. Fecha a boca do leão da vulnerabilidade emocional.